Fala, meus gabaritadores, bem-vindo a mais uma aula aqui no SAT Mastery. Hoje vamos para a nossa segunda aula de Reading and Writing, ainda na semana 1. Como é que foi a primeira aula? Conseguiram fazer todos os exercícios? Bora lá, pessoal, vamos começar mais uma vez uma pergunta muito importante, parecida com aquela que a gente teve na primeira, só que com algumas diferenças. Show de bola? Vamos começar. Pessoal, eu vi que na última aula eu cometi um erro de deixar meu rosto aqui no canto, então não dava para ver todo o slide. Mas nessa eu já vou resolver. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar de Command of Evidence. Novamente, a gente tinha falado nossa última aula sobre Command of Evidence, mas dessa vez a gente vai falar sobre Command Evidence Quantitative. Quantitative. O que isso significa? Vamos entender. Show de bola? Aqui a gente tem a tabela de conteúdos que a gente vai ver hoje e bora lá. Pessoal, o que são perguntas de Quantitative Evidence Question? Quantitative Evidence, uma evidência quantitativa, por assim dizer, tá? Aqui a gente tem uma primeira questão. Se vocês quiserem fazer antes de eu explicar, mesmo sem ter o contexto, vocês podem pausar e fazer. Se tu não quer, vamos fazer juntos ou vamos corrigir. Show de bola? Então, pessoal, na nossa sessão ali de Reading and Writing do SAT, algumas perguntas, elas vão apresentar um gráfico ou uma tabela, tá? Que apresentam uma informação sobre um tópico desconhecido para a gente, tá? E a questão, ela vai oferecer um contexto para essas informações e vai pedir que a gente complete uma frase usando efetivamente os dados que a gente vai ter nesse gráfico, tá? Então, elas vão parecer mais ou menos assim. Mais ou menos não, elas vão parecer desse jeito, tá? A gente vai ter um gráfico, a gente vai ter um pedaço de texto, uma questão e as nossas alternativas. Tudo bem? Vamos fazer essa alternativa junto aí. A gente pode notar que no nosso gráfico por aqui, a gente tem a Urban Population of Algeria, France, Japan e Nigeria. Show de bola? Aqui a gente tem os anos e aqui a gente tem a porcentagem de população vivendo nas cidades. Show de bola, pessoal? Então, vamos tentar fazer essa daqui. Bom, qual seria a resposta certa? Gente, esse gráfico, como a gente pode ver, ele contém muitas informações, tal como o parágrafo, né, que a gente vai estar lendo. Mas a gente vai tentar simplificar as coisas. A gente tem que se concentrar, como a gente já falou, apenas na frase que nos foi pedida para completar. Então, a gente tem todo esse extrato de texto aqui e a gente precisa se concentrar nessa nossa frase. O que essa nossa frase diz? Os principais contribuintes para a urbanização do mundo desde 1970 foram países como a Argélia, cuja população passou de... Essa frase que a gente tem que se concentrar. Enfim, assim, embora o gráfico ofereça informações sobre vários países que a gente tem ali, como França, Japão, dizendo 1970 e 2020. Bom, a legenda no gráfico, essa parte aqui de baixo, mostra que os dados da Argélia, né, estão marcados como um triângulo, como a gente viu, e uma linha contínua. Show! Então, de acordo com o gráfico, a gente pode observar o quê? Que a população da Argélia, em 1970, parece ser cerca ali de 40%, né? A gente consegue ver essa informação aqui. E a população urbana da Argélia em 2020 deve ser cerca mais ou menos aqui, ó, de 75% por aí, tá? Então, se a gente for ver a nossa opção, qual delas que mais se aproxima disso que a gente quer? Se a gente for olhar, a que mais se aproxima é a C. Por quê? Porque ela é a única que reflete corretamente estes dados. Então, a opção C é a nossa resposta. Bem fácil ela, né?
Então, esse tipo de pergunta não vai variar muito disso, mas vamos entender melhor como fazê-las, tá? Show de bola. Como a gente tem que pensar sobre esse tipo de pergunta? Qual lógica a gente tem que fazer para conseguir responder elas, tá? O primeiro passo é a gente compreender o nosso argumento, por assim dizer. Todas as perguntas sobre provas quantitativas, né, evidências quantitativas, melhor dizendo, fornecem mais informações do que aquela que a gente necessita. A gente pode observar isso no nosso primeiro exemplo, que a gente tem gráfico de 4 países, mas a gente queria somente de um. Então, uma das chaves para responder com sucesso a todas essas informações é saber quais dados procurar, né? Então, para que a gente possa evitar ser distraído por outros detalhes extras que vão aparecer ali, e encontrar a resposta mais rapidamente, a gente tem que tentar fazer compreender, melhor dizendo, esse nosso argumento, tá? Então, a melhor maneira de fazer é ler atentamente o texto do aviso, né? Por assim dizer. O prompt que a gente chama. Então, este parágrafo, ele vai fornecer o contexto de que a gente necessita para conseguir compreender o gráfico dos dados, né? Por assim dizer, os dados do gráfico da tabela. Então, este parágrafo, ele também vai fazer o quê? Ele vai descrever o argumento que as nossas provas quantitativas devem apoiar. Essa é a principal lição que a gente tem que tirar disso. Então, esse argumento, ele é a parte mais importante da pergunta. Quaisquer que sejam os dados que a gente utilize para completar a frase, ele deve nos fornecer provas que vão sustentar esse nosso argumento que a gente que a gente achou, na verdade. Então, por outras palavras, o que isso diz para a gente? A gente tem que procurar. Em outras palavras, é isso que ele quer dizer. Diz-nos o que devemos procurar. Nossa última frase vai dizer o que a gente tem que achar nesse gráfico ou nessa tabela. Step 2. Reading the data. Reading the data, uma das partes mais importantes. Entender, ler os dados que estão ali. Então, os dados que vão ser fornecidos para a gente numa pergunta, né, de evidence question, de quantitative evidence, podem ser apresentados numa variedade de formas, né? A gente viu aqui esse estilo de gráfico, né? Um gráfico de pontos. Então, a pergunta pode incluir um gráfico de barras, um gráfico de linhas também, uma tabela ou qualquer outro formato que possa ser utilizado para representar visualmente esses dados. Todos os tipos de gráfico, por assim dizer, scatterplot, que depois a gente vai ver na matemática, aqueles gráficos de pizza, como a gente chama aqui no Brasil, né? Então, qualquer um deles pode ser usado. Felizmente, pessoal, é quase certo que tu já se deparou com todos esses tipos de visualização de dados nos teus cursos de matemática e de ciência da escola aqui do Brasil mesmo, né? Até se a gente for fazer o Enem, muitas perguntas do Enem aparecem com esses gráficos. Então, a gente pode contar com essa experiência que a gente tem para ajudar a ler os gráficos e as tabelas com bastante precisão no dia do nosso teste, né? No dia do nosso SAT. No entanto, pessoal, uma coisa muito importante, não pode se esquecer disso. Os gráficos e as tabelas incluem mais dados que os necessários. O que vai exigir da gente que a gente analise bem e leia essas informações adicionais. Se estiver a trabalhar rapidamente ali, fazendo rápido a nossa prova, ou olhar para trás e para frente, entre a pergunta e o gráfico, os seus olhos, os nossos olhos, por causa do nosso cérebro, igual toda uma neurociência, ela facilmente vai se desviar daquilo que a gente quer. Então, a gente tem que verificar se a gente está olhando para aquela parte, para a nossa parte correta, para o nosso sítio certo e os dados certos, né? Do que a gente quer saber. Próxima parte. A gente tem que também, uma coisa muito importante é avaliar as nossas escolhas. Talvez seja uma das partes mais importantes também. As perguntas de provas quantitativas, elas vão estar nos oferecendo 2 tipos diferentes de opções incorretas, juntamente
com a resposta correta, tá? Então, a gente vai ter esses nossos false statements, essa nossa argumentação falsa. Essas opções, elas são falsas, né? De acordo com as informações do gráfico ou da tabela, tá? Então, as opções são falsas de acordo com as informações que estão ali no gráfico e na tabela. Esse é um tipo. Porém, a gente tem também uma que vai estar errada, mas pode nos confundir. Ela é errada, mas ela é, entre aspas, certa, tá? Que são os nossos true statements. Essas opções, o que acontece? Elas são verdadeiras de acordo com as informações que estão no gráfico e na tabela. Elas representam corretamente os gráficos, mas elas não fornecem a prova direta do argumento apresentado, que é o que a gente quer saber nesse nosso tipo de questão. Eu gravei um Reels no Instagram há pouco tempo, agora eu não sei quando você está vendo essa aula, mas os meus primeiros Reels é isso. Algumas respostas, elas podem estar certas, mas será que é isso que a gente está perguntando? Ou a gente normalmente faz isso com a gente? Então, gente, as afirmações falsas, elas são fáceis de eliminar. Basta a gente comparar a afirmação da escolha com os dados do gráfico, certo? Se esses dados não coincidem, não fazem sentido, a gente pode eliminar essa opção, certo? Outra coisa, pessoal, as afirmações verdadeiras, no entanto, o que acontece? Elas são mais difíceis da gente tratar, da gente analisar elas. Em vez da gente decidir se são verdadeiras ou falsas, a gente vai ter que decidir se elas apoiam o nosso argumento que é apresentado no parágrafo. E é por isso que o primeiro desafio de compreender o argumento é tão importante. Aquela nossa primeira dica que a gente viu, tá? Então, uma coisa muito importante, se uma questão incluir uma afirmação falsa entre as opções, todas as opções incorretas dessa pergunta serão falsas, tá? Isso é um ponto muito importante. Galera, vamos ver aqui como a gente pode abordar essas questões de quantitative evidence, né? Como a gente vai resolver, um passo a passo para a gente resolver esse tipo de pergunta. O passo 1 é que a gente tem que, de um jeito, espreitar o gráfico. O que isso significa? A gente ainda não precisa se debruçar sobre o gráfico ou sobre a tabela que a gente vai ter ali, uma vez que não sabe quais dados a gente precisa procurar. No entanto, pode ser útil a gente se familiarizar com ali o gráfico ou com a tabela que a gente vai estar analisando. Então, a gente pode ler o gráfico ou a tabela, a gente pode ler o título, a gente pode ler as etiquetas, as unidades, a legenda. Então, se a gente olhar essa visão superficial sobre o gráfico, elas vão nos dar uma boa ideia do conteúdo sem te preocupar com o tempo. Então, se a gente for olhar aqui na nossa primeira, vou voltar aqui para a gente ver, se a gente simplesmente olhar o gráfico, a gente já consegue identificar o que ele está mostrando, quais são os países, ele está mostrando o percentual de população na cidade, né, e tudo mais, e nos anos ali embaixo. O segundo passo que a gente tem que ver é ler o parágrafo. Talvez até o mais importante. O texto, ele tem que ser o nosso foco principal quando a gente estiver fazendo esse tipo de pergunta. Por quê? Porque ele vai nos indicar os dados que a gente tem que procurar. Então, por vezes, como a nossa pergunta de exemplo, o texto vai direcionar explicitamente para uma forma específica, um determinado momento, que é o que a gente tem ali, um determinado momento, ou pode ser um local do nosso gráfico, um conjunto de condições, né, que podem ser identificadas nessa nossa imagem que a gente está analisando, tá? Então, nestes casos, a gente pode simplesmente identificar a informação correta no gráfico ou na tabela, né, e testar as escolhas com base nos dados fornecidos. Show, pessoal? Só que tem uma coisa que pode acontecer também nessa parte de ler o parágrafo. Agora eu estou enxergando. Outras vezes, o que acontece? O nosso texto, ele vai apresentar um argumento geral. E é necessário que a gente selecione dados que sustentem esse argumento. Nesses casos,
pode haver várias informações que podem servir de provas, pelo que não será possível retirar apenas os dados corretos do gráfico. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é o quê? Resumir o argumento que a gente está apresentando em nossas próprias palavras. Gente, em quase todas as aulas, se não todas, eu vou repetir isso. Fale com as tuas próprias palavras. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica para toda a prova, uma dica só eu diria: mude tudo, fale tudo com as tuas próprias palavras. Tá? A partir do momento que tu faz isso, a gente pode testar esse resumo em relação a cada uma das opções e ver qual fornece essas provas mais efetivas, tá? E a gente tem o Step 3 também. A gente tem que validar as nossas escolhas. Tal como a gente identificou anteriormente, as escolhas de provas quantitativas podem conter tanto afirmações verdadeiras como afirmações falsas, né? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ler as opções e comparar com as informações do gráfico. É isso que esse tipo de pergunta vai pedir pra gente. Então as opções, a gente tem que se perguntar, as opções são verdadeiras ou são falsas? Se elas são falsas, elimina essas opções falsas, claro, né? E se forem verdadeiras, avance para o nosso próximo passo. Qual que é o nosso próximo passo? Encontre as melhores provas. Find the best evidence, as melhores evidências para aquilo que a gente está dizendo. Depois da gente validar essas escolhas que a gente no passo de cima, a gente tem que ter eliminado as informações que são falsas de acordo com o gráfico ou de acordo com a nossa tabela, né? Eu vou falar gráfico, mas é o que a gente vai ter ali. Isso vai nos deixar com escolhas que são verdadeiras. Mas o que acontece? Essas escolhas verdadeiras, como a gente já viu, elas podem fornecer provas efetivas para o argumento no texto, né? Elas podem não fornecer essas provas. Ela pode botar uma prova que não é verdade. Ela pode ser verdadeira, mas ela está incorreta para a nossa pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? Pega o resumo do teu argumento nas tuas próprias palavras e compara com cada uma das opções restantes, tá? Então, apenas uma, gente, é sempre uma, vai fornecer o apoio direto nesse argumento. A gente pode selecionar essa opção com confiança, tá? Botando o teu nome na reta. Gente, vamos fazer agora os nossos top tips. A gente tem duas top tips para a gente entender esse tipo de pergunta, tá? A nossa top tip número 1 é use o teu dedo ou cursor do mouse que a gente tem aqui. Parece uma dica boba, mas ajuda muita gente, tá? Então, quando tu tá olhando um gráfico ou tabela que vai conter ali vários pontos de dados, por assim dizer, os teus olhos, eles facilmente, na verdade, vão se desviar. Isso é normal, gente. Para todos, não só pessoas que têm algum tipo de TDAH ou, né, um déficit de atenção ali. Então, se a gente colocar o dedo, se a gente botar o dedo no cursor diretamente sobre essas nossas informações que a gente está procurando, a gente pode nos ajudar, né, a evitar erros disparados, que por olhar no lugar errado. Esse erro que a gente olha, não é isso que eu quero saber. Tudo bem, pessoal? Outra coisa, a gente tem que, dica número 2, verificar se as opções são verdadeiras ou falsas. Pedro, tu já falou isso 2 vezes, vou falar de novo porque é muito importante. Normalmente, pessoal, quando uma opção incorreta faz uma afirmação falsa, melhor dizendo, todas as opções incorretas para essa questão farão afirmações falsas. E quando uma opção é incorreta, quando uma opção incorreta é verdadeira, como a gente viu que pode acontecer, todas as opções incorretas vão ser verdadeiras, tá? Então, se a gente conseguir determinar isso cedo, lá no começo, quando a gente está fazendo essa pergunta, sem perder muito tempo, uma vez que altera a natureza da tua tarefa, porque ela fica mais fácil. Então, se as opções forem falsas, a gente pode facilmente eliminar o teu caminho para a resposta correta, tá? E se as opções forem verdadeiras, o que acontece? A gente tende a refletir mais profundamente sobre o argumento que está sendo apresentado ali para a gente. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje.
Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios que estão aqui embaixo, essa lista de exercícios. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar vocês. Tchau, até a próxima aula.